Olá, meu povo, espero que estejam todos bem. Neste vídeo trago para vocês a correção de alguns exercícios que ficaram pendentes no módulo 24, conforme combinamos nas aulas anteriores. E começo com o teste 4. Tá? Numa turma de X alunos, 2/3 são atletas e suas preferências por modalidades esportivas estão expressas no gráfico abaixo. Considerando que nenhum desses alunos pratica mais de um esporte, analise as afirmativas abaixo, classificando-as em verdadeira ou falsa. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender este gráfico. 2/3 são atletas, ou seja, os alunos que estão representados aí neste gráfico não representam o total da turma. Então, o que a gente precisa pensar nessa hora? Como a gente pode interpretar esse enunciado? Quantos atletas nós temos? Vamos da direita para a esquerda, que está mais fácil de fazer a leitura. Nós temos ali que joga handebol, um aluno, mais um aluno que joga peteca, mais, vamos subindo aqui, 2 alunos da natação, mais no vôlei tem mais 4 e no basquete tem mais 4. Lembrando que o exercício disse que ninguém faz mais de um esporte. E lá em cima, 8 atletas do futebol. Ou seja, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 8. 20 alunos são atletas e têm essas preferências aí. Ou seja, estes 20 alunos representam 2/3 da turma. O que significa isso? Essa sala foi dividida em 3 partes iguais e 2 dessas partes valem 20. Ou seja, essa sala tem 30 alunos. Por quê? Se você dividir 30 dividido por 10, ou 30 dividido por 3, dá 10. 1/3, 10. 2/3, 20. E 3/3, que é o inteiro, 30. Então, essa sala tem 30 alunos. Então, metade dos atletas gosta de vôlei ou basquete, a metade dos 20 atletas seria 10. Então, não. Esta primeira é falsa. 40% dos atletas preferem futebol. Como a gente faz isso? A gente precisa descobrir qual a fração que esses 8 atletas que gostam de futebol representa do total de 20 alunos. O que a gente faz? Pega a quantidade dos atletas que preferem futebol, divide pelo total de atletas, que é 20. 8 dividido por 20 dá 0,4. Que se você escrever como porcentagem, dá 40%. Se você multiplicar isso aqui por 100, vai dar os 40%. Então a segunda é verdadeira. E a última que a gente já viu que é falsa, porque o número de alunos desta turma é menor do que 25, e nós já vimos que essa turma tem 30 alunos, então essa também é falsa, alternativa C de casa. Tudo bem, gente? Espero que sim. Vamos em frente, então. Agora nós vamos para os exercícios da sessão em casa, lá no número 8. Para cada uma das divisões indicadas, escreva 2 representações possíveis. Eu vou dividir a tela aqui com vocês para a gente poder fazer essas representações, né? Faz de conta que está bem feitinho aí, né? A, B, C, D, para a gente fazer essas representações. Então, o que nós temos aí? Na letra A, 3 dividido por 6. O que seria esta representação fracionária? Esse 3/6 escrito como fração vai ficar 3 sobre 6. Nesta ordem, dividendo em cima, divisor embaixo. Que isto é igual a 0,5 quando você faz a representação fracionária. Lembrando que nós vamos aprender também o conceito de frações equivalentes, que é quando a gente escreve a mesma fração. Aliás, a fração tem o mesmo valor, só que ela tem outros dados de numerador e denominador. Como, por exemplo, essa fração 3 sobre 6, vocês vão ver que é uma divisão possível, já que a gente sabe que 0,5 é 1 sobre 2, é um resultado possível aí. Ok? Então, sigamos em frente. Na letra B, nós temos 8 sobre 5. A representação fracionária de 8 sobre 5, ou seja, 8 dividido por 5, né? Você já tem que é
8 quintos. E a representação decimal, basta fazer essa divisão. 8 dividido por 5 dá 1,6. Certo? Muito bom. Item C, 12 décimos, ou 12 dividido por 10. Representação fracionária, 12 sobre 10. 12 dividido por 10, a essa altura do campeonato, a gente já sabe que é 1,2. E por último, 7 dividido por 16, que vai dar a representação fracionária de 7 dividido por 16, é 7 16avos, ou 7 sobre 16, que fazendo essa divisão nós temos 0,4375. Quando você fizer uma divisão desse tipo, você desconfiar que vai dar um número infinito, não vai até pelo menos umas 4 casas para você ter essa certeza, tá? E se ele for infinito, é muito provavelmente vai repetir algum número aí neste meio de caminho. Exercício 9. Transforme as frações em uma adição em que a primeira parcela é um número inteiro e a segunda um número fracionário. Pessoal, basta montar a divisão aqui, ó, 34 dividido por 5, que a gente vai ter o quê? 6 vezes 5, 30, para 34, sobra 4. A gente não vai continuar a divisão aqui. Então, como seria essa adição? A gente pega a parte inteira, que é o 6, mais, como fica a fração em que o numerador é menor que o denominador? O resto dividido pelo divisor, ou o resto sendo o numerador e o denominador é a divisão. Está escrito aí, ó, 6 inteiros mais 4 quintos. Ok? Item B, ó, 100 dividido por 6 vai dar 12, 13, 14, 15, 16. 16 inteiros. 16 vezes 6 é 96. 96 para 100, então 4. Como fica essa adição? 16 inteiros mais 4 sextos. Observe que a fração, que é a segunda parte da parcela aí, ela sempre vai ter um resultado maior, o numerador menor que o denominador, ou como a gente aprendeu nesse módulo, é uma fração própria. Item C, 75 sobre 13. Na representação, ó, 75 dividido por 13 vai dar 5. 5 vezes 13 é 65, para 75, 10. Ou seja, 5 inteiros mais 13 décimos. Ok? 106 dividido sobre 7, ou 106 dividido por 7, que agora você já sabe que a fração também é uma forma de divisão. Aliás, a fração é uma divisão. 75 sobre 13, 106 dividido por 7 vai dar 15. 15 vezes 7 é 105, ou seja, o resto é 1. Então, como fica a nossa soma? 15 inteiros mais 1/7. Vocês já aprenderam a representação do número misto, mas aí no exercício ele pediu para que a gente escreva como uma adição, tá? Item E, 27 dividido por 4, fazendo a divisão, nós temos o quê? 6 vezes 4, 24, 27, 3. Então a nossa soma é 6 inteiros mais 3 quartos, tá? Que é o numerador vai ser menor que o denominador. Resto dividido sobre o divisor. Tá bom? 67 sobre 12. Isto vai dar 5. 5 vezes 12 é 60. Para 7, 7. 5 inteiros mais 7 dozeavos. Item G. 130 dividido por 8. 130 dividido por 8 vai dar 16. Por que 16 vezes 8 dá 128, para 130, 2. Ou seja, a nossa soma vai ficar 16 mais 2 oitavos. Este 2 oitavos pode ser escrito como 1/4 também,
mas teremos um momento para falar exclusivamente desta parte. 205, pessoal, dividido por 17, vai dar 12. E o resto, ó, 12 vezes 17, é igual a 204, ou seja, resto 1. A nossa soma fica 12 inteiros mais 1 17avos. Ok? Espero que as dúvidas que tiverem, pessoal, por favor, comente, mas a gente vai ter um outro momento para plantão de dúvidas. Lembrando que eu só gravei esse vídeo porque não tivemos tempo de corrigir na sala. Olha só, transforme as adições em uma única fração. Depois, escreva-as na forma decimal. Como eu havia dito para vocês, uma forma que eu gosto de fazer esse tipo de exercício é o quê? O multiplica e soma. Como assim? 5 vezes 4, 20. 20 mais 3, 23 sobre 5. Lembrando, pessoal, uma dica importante. A gente só consegue fazer esse procedimento aí, ó, multiplica e soma, quando nós temos um número natural somado ou subtraído a uma fração, tá? Caso contrário, teremos outros procedimentos. Item B, 24 mais 1/3. 3 vezes 24 dá 72, mais 1, 73 sobre 3, tá? Trinta vezes 8, 240. 240 mais 3 vai dar 243 sobre 8. E olha aqui, esse aqui tá fácil, 23 vezes 1, 23, mais 15, 38 sobre 23. Ó, 34 vezes 2 dá 68, mais 1, 69 sobre 2. E por último, 4 vezes 100, 400 mais 3, 403 sobre 4. Bom, vamos em frente. Ó. Escreva 3 frações próprias e 3 frações impróprias. Pessoal, vocês têm toda a liberdade para escrever o que vocês quiserem, claro, desde que atenda essa situação. Eu vou colocar para vocês alguns exemplos aí de frações que vocês podem utilizar. Como, por exemplo, para frações próprias. Para uma fração ser própria, basta que ela tenha o denominador maior que o numerador. Ó, meio, 3 quartos, são frações famosas, 5 oitavos. Tem 3 exemplos de frações impróprias. Frações próprias. Você pode pegar 28 sobre 3, você pode pegar 15 sobre 2... E você pode pegar 9 sobre 9, por que não? É uma fração imprópria e aparente. Tá? Um caso particular de frações impróprias aí. Então, este foi o exercício 11, dei alguns exemplos, vocês podem... São infinitos exemplos que vocês podem usar dentro desta característica. Item 12. Considere as frações a seguir. Quais delas são próprias? Como a gente já viu, fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Então, própria nós temos aqui, ó, uma, que é o 3 quartos. Nós temos aqui os 5 sextos. E nós temos aqui o 2 sétimos. Quais são impróprias? As frações impróprias, pessoal, são aquelas em que o numerador é maior que o denominador, ou seja, imprópria. Ou aquelas em que o numerador é igual também, tá? Qual que vai ser a diferença? Ele pergunta, há frações aparentes? Quais são as frações aparentes? São aquelas em que a divisão é exata. Como assim? 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa aqui é uma fração aparente. Ó, 6 dividido por 6 é uma fração aparente, porque dá 1. 35 sobre 7, 35 dividido por 7 dá 5. Então, essa aqui também é uma fração aparente. Ok? E é só isso esta questão. Vamos agora para a questão 13. Faça o que se pede. Escreva 2 frações impróprias entre 1 e 2. O que significa isso? Que o resultado tem que estar entre 1 e 2, ou seja, a divisão da sua fração. Se é uma fração imprópria, você pode pegar, de repente, 11
11 décimos. 11 sobre 10 dá 1,1. Então tá dentro, tá entre 1 e 2. Uma outra fração que você pode usar, talvez com denominadores diferentes, você pode usar... Vamos pensar um pouco. 4 terços. Ó. 4 terços é uma fração imprópria entre 1 e 2, que vai dar 1,3333 e tal. Então temos aí ó, duas frações impróprias entre 1 e 2. Ó, duas frações impróprias entre 2 e 3, ó. 5 sobre 2, que dá 3,5. Vou pegar também 6 sobre 4. 6 sobre 4 não, que vai dar 1,5. Aí 6 sobre 4 não se enquadraria nesse pedaço. Você pode usar 25 sobre 25 sobre 12, por que não? 25 sobre 12 vai dar 2, alguma coisa. Tá? E duas frações impróprias maiores que 10. Você pode pegar 55 sobre 5, dá 11 certinho. Você pode pegar 225 sobre 3, já é maior que 10. Ok? Então foram aí alguns exemplos. E por último, para finalizar, na letra F de seu glossário, anote frações e em seguida registre. Para você que ainda não entendeu o que é para fazer no glossário, o glossário vai ser um dicionário de termos e expressões que vocês vão usar ao redor da sua vida. Então, você vai pegar lá no seu glossário, você vai na letra F. Seu caderno, ou qualquer coisa que você queira usar, vai ser dividido em várias letras. Aí na letra F, entre outros termos que já tem realizado, você vai registrar lá frações. Da forma como você achar mais bonito, da forma como você achar melhor. Aí ele pergunta os tipos de fração. Quais são os tipos de fração que existe? A fração própria. Aí você vai colocar lá no seu glossário, a fração própria é aquela que tem o numerador menor que o denominador. A fração imprópria. A fração imprópria é aquela que tem o numerador maior que o denominador. E ela pode ser classificada em aparente. E as características dela. Como transformar uma fração imprópria em um número misto? Aí você vai colocar lá, para transformar uma fração própria em número misto, é preciso fazer a divisão. Desta divisão, o quociente vai ser a parte inteira deste número misto. O resto vai ser o numerador e o denominador vai ser o divisor, ou o número que está dentro da chave, tá? Como você preferir. Como transformar um número misto em uma fração imprópria? Para transformar o número misto em uma fração imprópria, é preciso... Entendeu? Você pode fazer aquela... multiplicar o denominador pela parte inteira, somar com o numerador. Ok? Então, pessoal, essas foram as correções. Este foi o nosso vídeo. Uma boa sorte para todos vocês, uma boa semana e muitos estudos. Até breve, meu povo.